Olá, vamos iniciar a nossa disciplina de Fundamentos de Análise Linguística para a Formação Docente. Estamos no módulo 1, Introdução aos Saberes Linguísticos, e esta é a unidade 1, Ciência Linguística, Linguagem e Língua. Eu começo com uma citação que nos diz o seguinte: o fascínio que a linguagem sempre exerceu sobre o homem vem desse poder que permite não só nomear, criar, transformar o universo real, mas também possibilita trocar experiências, falar sobre o que existiu, poderá vir a existir e até mesmo imaginar o que não precisa nem pode existir. A linguagem tem um poder imenso. Imaginem vocês todos os textos que já foram criados ao longo de toda a história da humanidade e os que ainda serão criados. E até nas nossas conversas diárias também, a criatividade que temos em produzir enunciados. A linguagem é muito importante e, é claro, merecia uma ciência específica para o seu estudo. Com relação ao histórico do estudo da linguagem, eu gostaria de apresentar essas etapas e dizer a vocês que, por exemplo, dentro dos estudos fonéticos, a figura do Platão foi uma figura muito importante, porque ele já conseguiu separar consoantes e vogais e tentar dar uma classificação para as consoantes, em consoantes oclusivas e contínuas. Mas os históricos foram os primeiros a perceber que o estudo dos sons deveria ser separado do estudo da escrita. Então, vocês têm essas contribuições que estão aí nos slides, né? Os gregos buscando a relação entre os conceitos e as palavras, que é algo muito importante, por exemplo, dentro dos estudos semânticos. Os latinos criando uma gramática que era vista ao mesmo tempo como ciência e arte. E os árabes e os hindus, então, foram retomados lá no século XIX, quando eu coloco essa questão do método histórico de pesquisa. Por quê? Para os árabes, havia um objetivo de recuperar os sons, a pronúncia original do Corão, seu texto religioso, sagrado. E os hindus também tinham esse interesse em relação aos textos sagrados escritos em sânscrito védico, para que nas cerimônias religiosas houvesse, né, uma reconstituição mais autêntica possível daqueles textos. E como o século XIX foi um século muito dedicado ao método histórico, esses estudos que trouxeram contribuições diferenciadas para a descrição da linguagem também foram retomados nessa época. Mas no século XIX nós também tivemos uma descoberta muito importante, que é a existência de uma origem comum às línguas. O próprio Dante Alighieri já tinha pensado, séculos antes, nessas famílias das línguas. Né? Então, o indo-europeu seria uma origem comum e as línguas, então, se dividiam, né, nas suas famílias até o que nós temos hoje, por exemplo. E no século XX, nós chegamos, então, ao reconhecimento da linguística como estudo científico. Aqui, sim, numa perspectiva de separar o estudo da linguagem de outras áreas, como a filosofia, como a psicologia, e dar a esse estudo um caráter científico, objeto de estudo, uma metodologia. Isso é muito importante, veio, é claro, com a figura do Ferdinand de Saussure, no século XX. Eu queria destacar, para finalizar essa parte, que cada referencial teórico permite descrever e explicar o mesmo objeto de modo distinto. Então, quanto mais você for se aprofundando dentro dos estudos da linguagem, vai perceber que existem diversas teorias que explicam, por exemplo, os textos. Então, eu consigo pegar o mesmo texto e analisá-lo de formas diferentes de acordo com a teoria que eu escolhi. Por exemplo, a linguística textual, ou com a semiótica francesa, ou com a análise do discurso, e assim também outros fenômenos da fonética, da sintaxe, da semântica, de acordo com aquilo que a minha linha teórica me dá para a pesquisa. Então, não conseguiremos, dentro da linguística, ter a descrição sempre igual dos nossos objetos de estudo.
cada linha teórica vai permitir enxergar esses objetos de um modo diferente. E isso é muito interessante também, por isso, de antemão, já aconselho você a começar a pesquisar as vertentes teóricas da linguística para os estudos dos variados fenômenos, como eu disse, desde o estudo dos sons até o estudo dos discursos. O que é a linguagem? Então, na visão do Saussure, nós precisávamos separar o todo, que é a linguagem, e que envolve, inclusive, outras ciências para que se consiga explicar a linguagem, da parte que é a língua. A língua é, para o Saussure, um fenômeno social e tem, como eu coloquei no segundo tópico, signos que se relacionam uns com os outros. Então, no estudo da língua proposto pelo autor, nós precisamos observar como cada elemento funciona em relação com os outros e nunca de forma isolada, porque esse valor que o elemento recebe é muito vinculado a essa relação com os outros, e isso, inclusive, pode variar de língua para língua. A fala não pode ser ignorada na visão do Saussure, porque é ela que manifesta a língua, né? Mas ela é individual, ela está interrelacionada à língua, porém é individual. O que é social e o que, na visão do autor, merece ser descrito é a língua em si. Então, o Saussure desenvolveu essa linha teórica, que é o estruturalismo, que começa, então, a linguística como ciência autônoma a partir desse autor. Já o Chomsky, algumas décadas depois, começa a olhar as línguas naturais de uma maneira diferente. Então, primeiro, ele considera que todas as línguas naturais são linguagens. E também que nós temos um poder muito interessante nas línguas, que é com um número muito pequeno de sons e de sinais gráficos, ou seja, de letras, gerar sentenças infinitas. Pensem vocês aí, pesquisem, né, já nas gramáticas, até as escolares, tem a quantidade de sons que nós temos no português, por exemplo. Então, com essa pequenina quantidade de sons, nós conseguimos construir infinitas sentenças, todos os dias, todo o tempo, seja sentenças escritas ou sentenças faladas. Mas o que é mais interessante na visão do Chomsky, e que o gerativismo, né, a linha teórica que ele desenvolveu, é a nossa capacidade inata de produzir, né, a linguagem. Então, isso é próprio da espécie humana. Por isso, ela é transmitida de forma genética dentro da espécie humana. E nessa acepção teórica, que é o gerativismo, o linguista vai se preocupar com a competência e não o desempenho. A competência é a porção do conhecimento do sistema linguístico que permite ao falante que produza as sentenças da sua língua, seja português, japonês, aí vai depender de onde esse indivíduo está. E o desempenho pressupõe essa competência, porque o desempenho é o próprio comportamento linguístico. Mas, né, na visão dessa teoria, mais importante é que você vá descobrir a competência. Bom, são duas visões muito importantes, mas existem outras que vocês vão aprendendo ao longo dessa disciplina. Agora, uma pergunta que sempre fica é se existe uma linguagem animal, porque os animais se comunicam, às vezes você até consegue compreender, né, aquilo que o seu animal de estimação, por exemplo, quer comunicar a você, se ele está com fome, enfim. Existem, né, os veterinários, por exemplo, alguns descrevem essas expressões que os animais têm para trazer uma mensagem para nós. Agora, as abelhas são um caso curioso, porque você sabia que elas fazem uma dança circular ou em forma de 8, conforme a distância do alimento? Então, se o alimento tiver a menos de 100 metros, a abelha faz uma dança circular. E se ele está mais distante, ela faz essa dança em forma de 8. E assim, as demais abelhas descobrem a distância daquele alimento.
Existe, então, uma comunicação precisa. Quando as abelhas assistem a outra fazer aquela dança específica, elas sabem, bom, onde que está o alimento, a distância que ele se encontra. Mas é muito importante destacar aqui que não existe linguagem, porque os critérios que nós temos para dizer que a linguagem humana é linguagem são distintos, eles não acontecem em relação às abelhas, em relação àquilo que elas fazem para expressar a sua mensagem. Benveniste, ele até já dizia que essa diferença se resume no termo que nos parece mais apropriado para definir o modo de comunicação empregado pelas abelhas. Não é uma linguagem, é um código de sinais. Então, sim, tem uma mensagem, mas não chega a ter a complexidade que uma linguagem tem e deve ter. Quais seriam essas diferenças? Então, por exemplo, as abelhas, na sua comunicação, existe um simbolismo, existe uma memória da experiência, porque cada vez que se precisar realizar essa informação da distância do alimento, a abelha terá que produzir a dança daquela forma específica. Existe uma capacidade de utilização desse código, o formato da dança e a quantidade também, de voltas que se dá, e é válida dentro daquele grupo. Então, as abelhas, elas compreendem uma mensagem que tem muitos dados, retém esses dados na sua memória sobre a posição e a distância do alimento. E elas produzem essa mensagem de uma maneira convencional, por isso o simbolismo. Bom, os seres humanos, primeiro, têm um aparelho vocal. Então, quando você estuda a fonética, por exemplo, percebe quantas partes, do seu corpo são utilizadas para a produção dos sons. Então, nós temos articuladores ativos, passivos, a questão da corrente de ar, tudo isso é importante. Mas nós também fazemos diálogos com a nossa linguagem, não somente resposta. Então, você consegue construir mensagens sobre outras mensagens, e isso é fantástico, porque nós estamos, na verdade, de acordo com alguns autores, sempre em diálogo com outros textos, com outros discursos. Esses textos, esses discursos nos compõem enquanto sujeitos, e nós produzimos respostas, às vezes respostas a vozes sociais, a textos que nós lemos, enfim, isso tudo a gente faz de forma ilimitada. Então, a nossa linguagem é muito específica. No caso da mensagem das abelhas, é um conteúdo único, é em relação a alimentos. Então, o que elas fazem em relação à dança é só expressar a distância, e a localização, mas a direção. O nosso conteúdo é ilimitado. E depois também, por último, nós conseguimos decompor a nossa fala em elementos menores. Basta pegar uma sequência sonora, uma frase, e eu consigo decompor essa frase em palavras distintas, em morfemas distintos, em sons distintos, inclusive em sílabas, também no nível fonético. E há uma segmentação, você não consegue fazer essa segmentação com relação à comunicação das abelhas. Por todas essas razões, nós podemos dizer que elas não têm linguagem. Agora, o que vem a ser a linguística? A linguística está concentrada unicamente na linguagem verbal humana, porque você deve pensar que nós também temos variadas formas de exercer a comunicação. Então, é possível que nós tenhamos gestos, nós nos comunicamos por vários itens, A nossa comunicação visual, por exemplo, que é muito importante nas interações, as roupas, as cores, a posição do nosso corpo, os gestos que nós fazemos, tudo isso é super importante. Mas essa já é uma área que o nosso texto aponta de estudo da semiótica ou da semiologia. Então, os signos naturais e os signos culturais.
As línguas naturais, elas têm flexibilidade e adaptabilidade, porque nós conseguimos expressar muitos conteúdos, emoções, sentimentos, ordens, afirmações. Nós podemos falar do passado, do presente, do futuro, e é muito interessante, por exemplo, na expressão das emoções, não apenas as escolhas linguísticas que nós fazemos, é uma maneira de estudar que palavras nós utilizamos para expressar, por exemplo, tristeza, mas também a própria entoação da nossa voz permite descobrir, e você já deve ter feito isso, se o outro, né, se o seu interlocutor está triste, está alegre, está irritado. Então, a língua natural, ela é muito flexível e ela também se adapta. Agora, o linguista, citando aqui o nosso texto, procura descrever e explicar os fatos, os padrões sonoros, gramaticais, lexicais que estão sendo usados, sem avaliar aquele uso em termos de outro padrão, que é o padrão moral, estético ou crítico. Então, por exemplo, as pessoas no dia a dia fazem esses julgamentos em relação à beleza ou à falta dela de alguns falares. Ah, eu acho que o sotaque de tal lugar é bonito, eu gosto da pronúncia dessa forma ou daquela outra. O linguista é um cientista, então ele precisa assumir essa postura distanciada do seu objeto e descrever e explicar. Ele não está preocupado com a beleza ou com algo que nós usamos muito, né, dentro da visão normativa, que é a questão do certo e o errado. Ele simplesmente precisa descrever esses padrões de sons, da gramática, do próprio vocabulário ou do léxico, sem julgamento. Então, por isso, eles vão estudar os processos por meio dos quais as várias línguas revelam aspectos universais que são pertencentes unicamente aos seres humanos. Dependendo da linha teórica, inclusive esse é um dos grandes objetivos, descobrir quais são os itens gramaticais, por exemplo, que se repetem, as classificações gramaticais que se repetem nas línguas, em termos sintáticos, em termos morfológicos, em termos fonéticos, porque isso é que diferencia uma língua de outra. Mas é papel do linguista, então, fazer uma descrição. Então, a sua função é muito importante, embora nós já tenhamos para o português muitas descrições, sempre há o que estudar, porque a língua está em constante transformação, nós estudaremos isso depois. Então, ainda é possível e sempre será possível descrever, né, a língua que nós estamos usando, seja escrita ou falada mesmo. Então, nós podemos pensar, né, uma linguística geral ou descritiva. Numa linguística geral, nós criamos modelos e conceitos para análise das línguas. E, na visão descritiva, esses dados são obtidos para confirmar ou não aquilo que é dito pela linguística geral. Sincronia ou diacronia. Então, nós podemos estudar a língua, como os fatos linguísticos funcionam em determinado momento, e também, em termos diacrônicos, como eles se modificaram e se relacionam com seus antecedentes ou subsequentes, ou seja, fazendo essa perspectiva histórica, analisando alguns fenômenos de forma diacrônica, como alguns estudos que são feitos e foram feitos em relação, por exemplo, à evolução, né, à transformação, na verdade, né, do latim até o português. Então, um estudo diacrônico, o que modificou, por que a palavra era de tal maneira e é dessa maneira agora. Enfim, é possível. O estruturalismo privilegiava a sincronia, mas nunca deixou de reconhecer que a diacronia é importante. Então, nós não precisamos fazer uma separação rigorosa entre os dois itens. Nós temos esses dois ramos da linguística. Hoje nós costumamos chamar a linguística sincrônica de linguística teórica, porque ela justamente vai se preocupar com esses modelos teóricos que ajudam a descrever a língua ou as línguas como estão nesse momento.
Agora, também não podemos ignorar que existe o ponto de vista normativo e descritivo. A gramática tradicional privilegiou a língua escrita e assumiu um posicionamento prescritivo, ou seja, dizer para nós o que é certo e o que é errado, olhando textos escritos. Então, você, por exemplo, pode consultar algumas gramáticas tradicionais, algumas gramáticas escolares, gramáticas normativas, e você verá que os exemplos são, muitas vezes, na sua totalidade, exemplos de língua escrita, algumas vezes até só exemplos literários. E esses exemplos são colocados naquela gramática para explicar como nós devemos escrever, falar, como deve ser a nossa norma, né? Qual é o certo. Na verdade, essa é uma perspectiva específica da gramática normativa. E o papel do gramático aí é fazer, sim, ele precisa de uma descrição, é importante dizer, e depois existe essa seleção daquilo que vai ser considerado o padrão a ser utilizado. E o uso correto da língua torna-se muitas vezes o único no aprendizado escolar. Então, o gramático, ele descreve a língua, privilegia alguns usos e diz como deve ser. E a escola pega esses usos, né? Tem lá os seus textos, as suas gramáticas, e muitas vezes nós não estudamos de fato como a língua funciona, nós só aprendemos as regras, como fazer o plural, as concordâncias, as classificações das palavras, os tipos de substantivos, classificações das orações, e quase sempre muito concentrados no texto escrito. Mas, dentro desse ponto de vista, eu gostaria de destacar que a língua escrita ela não pode ser um modelo para a língua falada. São duas modalidades diferentes. Se você for pesquisar em alguns livros, os linguistas sempre apontam essas distinções, porque nós não podemos considerar que a língua escrita, por exemplo, é a língua correta, é a formal, e a língua falada deve ser desprezada de maneira nenhuma. Cada uma dessas modalidades tem a sua forma de expressão, né? de funcionamento, tem as suas regras, e não no sentido de certo e errado, mas como elas funcionam. Nesse sentido, também, nós não podemos dizer que existem línguas piores ou línguas melhores, porque as línguas são o que são. Nosso papel na linguística é descrever. E muito menos podemos dizer que existem línguas evoluídas e outras que são primitivas. Nada disso funciona, né? As línguas, todas elas são um sistema, como eu coloquei aí, de comunicação estruturado, complexo e altamente desenvolvido. Por isso, é muito importante o papel do linguista para descrever as línguas existentes, independente do fato de elas serem faladas por milhões de pessoas ou por algumas dezenas de pessoas. Então, tem um artigo de uma professora chamada Ruth Montserrat, uma linguista, em que ela questiona isso no próprio título, né? Vale a pena descrever a língua falada por 21 pessoas? Então, uma língua indígena que era falada só por esse pequeno grupo. Sim, vale a pena. A gente precisa descrever o máximo possível as línguas existentes. Essa posição dos linguistas em relação à noção de correção é um reflexo de seu trabalho como cientistas da linguagem, que observam sem preconceitos todas as formas de expressão a fim de compreender a natureza da linguagem. Entretanto, é evidente que essa posição não deve ser estendida para o ensino de língua materna sem um mínimo de reflexão. Aqui eu destaco o fato de que a escola precisa, sim, ensinar o padrão, porque isso faz parte do desenvolvimento social e cultural do indivíduo. O professor Afrânio Barbosa, em um capítulo do livro Ensino de Gramática, Descrição e Uso, retoma essa questão, inclusive para o pronome vós, que não é utilizado. Nós raramente lemos algum texto que
tenha o pronome vós. E não falamos também no dia a dia. Mas a Frânia Barbosa, professora, afirma que é um direito do estudante, de todos os estudantes, de todos os falantes da língua portuguesa, saberem que existe, porque em algum momento da vida, por exemplo, esse indivíduo pode se deparar com um texto que tem o uso do vós. Então, nós precisamos ensinar o padrão, nós precisamos, né, na posição de professores da escola, no ensino básico, trabalhar, sim, com esta norma, com a gramática normativa, mas também devemos pensar em outras questões muito importantes, como trabalhar a oralidade dos nossos alunos, utilizar linhas teóricas, saber que existe uma diferença, sim, entre fala e escrita. Então, naquele objetivo geral que a gente tem para o ensino, de desenvolver competência comunicativa dos alunos, tudo isso é importante, porque ele vai precisar, em muitos momentos da vida, escrever um texto que use a norma padrão. Então, é importante que ele saiba, que ele aprenda também. Bom, do ponto de vista descritivo e explicativo da linguística, aqui tem um fato curioso, né? A história das línguas demonstra que o errado de um certo tempo histórico pode ser correto em outro tempo. Se você for olhar essas duas sentenças hoje, a segunda está correta do ponto de vista normativo e a primeira não. Fomos na faculdade no sábado, irei a São Paulo no próximo mês, porque a norma padrão nos diz que com o verbo ir nós devemos usar a preposição a. Então, a primeira sentença estaria errada, porque se utilizou o em mais a, o na. Só que essas frases, fomos na, ou construções similares a essa, apareciam em textos do século XIX e são hoje completamente gramaticais dentro do dialeto coloquial. Então, no dia a dia, a maioria das pessoas pronuncia fomos na faculdade, vamos no mercado, vamos na escola amanhã e assim por diante. Eu trouxe, inclusive, um exemplo de Barbosa, que retoma também essa questão. Veja, encontrei-o em casa, encontrei ele em casa, damos ele a vós. A mesma coisa, nessa perspectiva, não poderíamos usar esse pronome pessoal do caso reto como objeto direto, encontrei ele, né? E sim, encontrei-o. Então, a primeira estaria certa, a segunda errada. Mais exemplos como o último, damos ele a vós, já aconteciam no século XIII, e o autor questiona. Então, as pessoas não sabiam gramática naquela época. Essa é uma questão complexa que eu deixo aqui para a reflexão de vocês em relação ao que é certo e errado, porque isso é variável, né? É de acordo com a passagem do tempo. E nós não podemos ignorar que as pessoas falam, fomos à faculdade, encontrei ele em casa, qual é o nosso papel na posição de linguistas? Descrever, descobrir as razões pelas quais as pessoas utilizam essas construções. Nesse ponto de vista, a gente pensa, então, no empirismo e na objetividade que a linguística precisa ter. Nós temos propostas de análise linguística, que vocês podem ler com mais detalhes no capítulo Gerativismo, já comentei aqui, as visões do Chomsky, há muito que dizer sobre o gerativismo, mas também podemos ter uma perspectiva funcionalista, né? Em que nós não separamos os elementos do sistema linguístico das funções que eles têm. Então, nós temos outra possibilidade também de análise, já existem vários trabalhos nessa perspectiva, muitos, né, gramáticas funcionais, que também vão explicar o funcionamento da língua. E vale dizer que você precisa considerar ainda alguns elementos para estudar o fenômeno da linguagem: o contexto, a sociedade e a história. Isso é muito importante para qualquer análise, inclusive de textos literários, e que você considere todos esses aspectos e também fenômenos de morfologia ou de fonética também, para analisar de forma adequada e correta o seu objeto de estudo, né? Para resumir e finalizar, para compreender o aspecto científico da linguística, precisamos levar em conta que existe um objeto de estudo, então, a língua, né? A linguagem verbal.
que tem princípios teóricos e uma terminologia. Então, dependendo da linha teórica que você escolha, vai precisar se apropriar também de como essa linha teórica escolhe termos para descrever a própria língua. A linguística, ela não tem o viés intuitivo, mas ela tem um caráter empírico e ela é uma ciência descritiva. Muito importante dizer que ela respeita qualquer variação e não qualifica as línguas em superiores ou inferiores, como eu já coloquei anteriormente. Essas são as nossas referências da aula de hoje. Espero que você faça uma boa leitura do nosso texto e nos encontramos na próxima aula.